vai sair aqui uns latidinhos de cachorro, mas não vira nada não. Faz parte do fundo musical. Queridos amigos e amigas, minhas sinceras saudações a todos. Conectado com Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, verso 1 ao 9. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus juntamente com das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não, e se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar o fruto que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixe-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, refletindo este Evangelho de hoje com esta parábola da figueira que não dava fruto. E outros mais detalhes desse Evangelho. Os profetas do Antigo Testamento haviam preparado uma árvore infrutífera. A inacapacidade do povo de praticar o bem. Por meio do profeta Jeremias, Deus começou a dar castigo ao povo. Começou a castigar o povo, porque, querendo saber uma colheita, colher frutos nesta figueira, esta colheita, a videira estava sem uva, a figueira sem figos, e a folhagem estava seca. Então o profeta Miqueias comparava a corrupção generalizada do povo com o término de uma colheita, quando não existe um só cacho de uva para ser colhido.
nem um figo sequer temporão para ser apanhado. Esta imagem foi retomada por Jesus para ilustrar a situação do povo de sua época. Jesus faz então uma metáfora, uma comparação desta figueira que não produzia fruto, com o povo que não fazia obras sociais, não fazia o bem para as pessoas. Esta figueira sem frutas, cujos frutos até então havia esperado em vão. Jesus passava, não tinha fruto, só havia folhas verdes. Passava de novo, não tinha frutos. Assim era o povo, não produziam frutos. A parábola é carregada de esperança. Esse verde, essa folhagem verde simboliza essa esperança. Jesus sempre com esperança de encontrar frutos no meio daquele povo. Durante 3 anos, o dono da figueira veio procurar fruto, sem resultado. Por insistência de um empregado, ele se dispõe a dar mais um ano de prazo, durante o qual seriam tomadas todas as providências necessárias para fazê-la produzir frutos, para fazer ela dar resultado. Caso contrário, seria cortada, seria decepada, seria jogada fora, seca. Você já sobreviveu a algum acidente, doença, assalto, tiroteio, tragédia dentro de sua família, etc? Pois é, Deus ia lhe cortar. Mas Jesus pediu uma chance para tentar fazer você frutificar, para tentar fazer você dar bons frutos. Mais 3 anos, Jesus passaria ali de novo para ver se esta figueira deu fruto, que é você, que é eu, que somos todos nós. Mas ele tem um prazo para trabalhar você. Dê frutos, por favor. Vamos dar frutos, bons frutos. Se não nos convertermos, na verdade, tragédia maior vai acontecer conosco, porque será uma tragédia eterna, e se não tivermos a conversão, se não voltarmos atrás e arrependermos das coisas ruins e passar a produzir frutos, seremos cortados, seremos jogados ao léu, secas e queimadas. Se nós não tivermos uma mudança de vida, tornarmos um homem novo. A tragédia do inferno é inimaginável de como deve ser ruim, de como ter dor, de como ter sofrimento lá. A tragédia de estarmos para sempre separados de Deus. Nunca mais conseguirmos ver a luz. A tragédia eterna. Assim como nós não podemos brincar com a vida humana, não podemos brincar com o carro, não podemos brincar com a direção, não podemos brincar e estarmos desatentos com a nossa vida. Nós não sabemos quando é a vinda do Filho do Homem. Devemos estar preparados. Não vamos brincar com a vida. Não podemos brincar com a nossa conversão. Não podemos brincar com a nossa salvação. Nós estamos brincando com a eternidade, para sempre. Temos que ter responsabilidade com a nossa vida humana, cuidando dela a cada dia, com a vida do outro também, para não prejudicá-lo. Porque prejudicando o outro, estamos prejudicando a nós também. Mas cuidar da nossa conversão e da nossa salvação todos os dias, a cada dia. Quando acordarmos de manhã e vermos que estamos vivos, cuidar da nossa vida, preparar a nossa cama para a eternidade.
e cuidar da vida do nosso irmão, não no sentido de fofoca, de falar mal do irmão, mas cuidar do bem dele, conselho que puder dar, a palavra de Deus puder levar até ele, faça isso, produza bons frutos. Que nenhuma tragédia venha acontecer à nossa vida, mas, sobretudo, a tragédia da não conversão. Que Deus nos dê a graça da conversão todos os dias da nossa vida, para que nós não venhamos a perder a vida eterna. Um imenso abraço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe você.